Saudações, meus amigos, mais uma vez aqui, Fernandes, a trazer um vídeo para tentar discutir com todos vocês e trocar ideias aqui. Se você tiver depois qualquer sugestão, também pode escrever no canal, mandar mensagem que eu leio atentamente e estaria em altura para poder responder. Gente, a situação que nos preocupa, a situação do Congo Democrático. Hoje vimos a situação no Congo Democrático, uma situação muito dramática, uma situação muito preocupante. Digo preocupante para todos nós porque eu sou angolano, Angola é um país vizinho do Congo, sou africano e são situações que direto ou indiretamente me afetam e não é bonito ver situações dessas. Então nós vemos que no Congo hoje tem um grupo, tem uma Operação Ndobo. Operação é um nome que o Ministério da Justiça, então a Polícia Nacional, determinou esse tipo de operação, Operação Ndobo. Assim como em Angola já teve operações, por exemplo, Operação Caranguejo, Operação Marimbondo, etc. O nome da operação é Operação Ndobo. E os Kuluna, quem são os Kuluna? Os Kulunas são jovens, mais ou menos nessa faixa etária, dos 13, 14, 15, dos 8, 20 e pouco anos, ou até os 30, para ir nessa camada. É juventude que estão em conflito com a lei. Dizia um político angolano, a juventude em conflito com a lei. O que é isso? Essa juventude, por falta de políticas do próprio governo para um inserimento no meio da sociedade, muitos deles não vão à escola, muitos deles já não querem estudar, muitos deles se tornaram marginais, se tornaram delinquentes. E quando eles começam aquelas rixas, aquelas gangues, aquelas lutas de gangue, um grupo daqui, um grupo dali, praticamente os mais velhos se escondem, fogem. É aquela luta aqui sem piedade, é luta com katana, é luta com pedra, é luta com todos os objetos possíveis que possam aleijar, matar, destruir o homem. É inadmissível isso na sociedade em que nós vivemos hoje. Estamos em pleno século em pleno século XXI. Mas isso também são situações que, em parte, o próprio governo tem culpa todas essas situações. Porque quando a gente olha a situação do Congo, é muita pobreza extrema, é muitas dificuldades. Muita pobreza, e essas pobrezas, praticamente a juventude cresce a isso. Você olhar os vídeos, eu falo de Ingala, entendo de Ingala. Tem vídeos que eu assisto julgamento. Eu estava a ver, por exemplo, um julgamento que eu estava a acompanhar, que todos nós acompanhamos, de um senhor que em dezembro foi cortado o braço. Cortaram-lhe o braço com katana, um dizia, cata aí, tipo, corta-lhe. Cortou o braço. E ele pegou o braço do homem, andar com ele a mostrar para as outras pessoas. Dizendo como quem diz para ele, é tipo orgulho. Eu sou daquele, o tifudido, eu sou aquele, quando falo e faço. Mas isso não te leva a lado nenhum, porque eles estão só numa fase a pensar desse jeito. Cometendo crimes que possivelmente lá na frente, depois ele vai pôr a mão na cabeça e dizer que por que eu fiz isso. Não era para fazer isso. Então dizer que os Kulunas são jovens perigosíssimos. Eles cometem assaltos, eles cometem terrorismo, eles chamam no Congo, estão a chamar agora de terrorista. Eles são jovens que praticamente eles roubam telefones, celulares, é básico. Roubar comida para comer, porque é fome, é necessidade extrema. É um conjunto de situações. E muitos deles são reincidentes. Vai para a cadeia, sai. Vai para a cadeia, sai. Esse mesmo fenômeno nós também temos em Angola. De muitos de nós também temos aí uns grupos, os grupos daqui, o bolão daqui, eu vivi no Quintalão do Zamba 4, por exemplo, hoje ainda. Um grupo daqui, um grupo daí, quando se encontram, esses choques, os mais velhos têm que fugir, porque eles vêm com pedra, vêm com katana, aquela luta mesmo que você fala, quase que eles matam, quase que pegam um. Eles são mesmo tipo selvagem, aquela luta selva, sem piedade. É inadmissível, isso não pode existir. Agora, o governo do Congo Democrático, no Congo Democrático, a Constituição deles até 2023
tinha pena de morte. E eles voltaram a reativar, ou então a reaver esse decreto pena-morte, que agora é ativo. Então, nos termos da lei, crimes assim hediondos, ou crimes assim muito violentos, crimes assim muito bárbaros, estão sujeitos à pena de morte. Nós vimos países com pena de morte, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem mais de 50, mais de 50 constituições, né? Como é que dizem, cada estádio tem uma constituição. E em determinado estádio tem a pena de morte também. Então nós vimos também nos Estados Unidos tem situações que crimes assim que são passíveis à pena de morte. A pena de morte é a execução do homem. Ela pode ser através de fuzilamento, pode ser através de aquelas cadeiras elétricas que eles põem, ou então injeções que eles aplicam, que é mesmo para mesmo te banir. Dizer que você já não é válido no meio da sociedade. E é muito triste ver uma pena de morte, porque eu, naqueles tempos de guerra, cativeiro, enfim, eu cheguei de presenciar, assistir execuções de algumas pessoas. Pessoa a ser fuzilado em acha pública. É muito triste de ver. Fica tipo um cenário, tipo, tá vendo quando cai aquela chuva que devasta tudo, aquela tristeza enorme, aquela situação que ninguém gosta de ver isso. Um conto é você ver um animal que é morto, não é carne, vamos comer, até os animais, às vezes, o boi, quando você lhe puxa para lhe matar, vai o matador, ele também não quer ir trava. O homem tem consciência, porque o homem é um ser ilúcido que pensa. Eu estava a ver, por exemplo, o julgamento do jovem que cortou o braço do senhor. Aí depois que o juiz presidente do tribunal lá, tribunal militar, depois dele ler os artigos todos da Constituição, etc., para chegar à pena da morte, ele não vai dizer logo pena de morte. Ele tem que ler a lei tal, a Constituição fala disso, o artigo tal. Fez aquela leitura do ortógrafo. Depois ele decretou a pena de morte. Vocês que são juristas seguramente me entendem mais. Que ele vai ter pena de morte. E ele falou em Lingala, l'État a sua decisão a pessoa e tumbo e a liua. Tipo, o Estado tomou a decisão e te deu como pena de morte. E tem 5 dias para você se recorrer. E tem que pagar tipo uma indemnização à vítima tipo de $100.000, praticamente, é óbvio. Esse dinheiro seguramente ele não poderá pagar porque ele não tem. Mas 5 dias, eu vi o rapaz levantou a camisa, cobriu-se o rosto, como quem diz, a ficha caiu. E ele já não tinha praticamente mais a nada a pensar, a não ser mesmo a morte. Então, dizer que é uma situação muito caricata, uma situação muito tremenda. E pena de morte é pena de morte. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o filho morto. Nenhum pai quer ver o seu filho a ser assassinado, ser morto em acha pública. É uma tristeza porque é um membro da família. É um trauma que fica para a própria família. Quer dizer, ele vai... E tem mais, essa pena de morte é um... Tipo, eles não estão a sancionar a pessoa, porque a pessoa morta vai. O certo seria mesmo uma reintegração, ir para a cadeia, cumprir uma pena, com castigos, que ele seja disciplinado. Mas o grosso problema também é a corrupção. Ele vai para a cadeia, paga uma gasosa, paga qualquer coisa, rapidamente ele sai da cadeia. Então, são situações que eu acredito que ele vai para a cadeia, cumpre uma pena, mas depois que ele sai, ele volta novamente ao crime. Por quê? Porque não houve integração, não tem um psicólogo que acompanha, não tem políticas que o incentivam a abandonar aquela prática criminosa. Então fica aí, vai, vem, entra, sai, vai, vem, entra, sai. Pessoal, mais um vídeo que eu trago aqui, que é para a gente refletir. É uma situação muito preocupante e preocupa a todos nós. É triste ver a África com essas situações sempre. E sobretudo a pobreza, e onde há pobreza são esses problemas todos que fazem parte da pobreza. Eu não estou a querer dizer que nos países desenvolvidos não há crime, ou não houve. Crime existe em toda parte e sempre vão existir. Enquanto houver a raça humana, enquanto houver pessoas que são passíveis a crime.
Pessoal, fico por aqui para não ser um vídeo muito longo. Muito obrigado por me seguir. Vou pedir que você se inscreva no canal se você não está inscrito, para dar aquela força aqui no teu irmão angolano. Eto Mudieto, e qualquer situação, escreva aí o que é que você acha da pena de morte no crime, no Congo Democrático. É positivo para ti ou negativo? O que é que acha dos colunas que estão a matar, a assassinar, a tirar o sossego no meio da sociedade? Então, uma situação que todos nós precisamos refletir, e eu conto contigo também, sua sugestão e seu argumento aí. Muito obrigado. Fique com Deus. Deus nos ama a todos nós. Aquele abraço. Muito obrigado.